A tentação de Jesus no deserto, o caminho planejado por Deus para a preparação e o propósito divino, firmando sua identidade e a nossa esperança. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 4, 1 a 13. Diz assim a palavra maravilhosa de Deus. Vamos ler todo esse texto que é a perícope desta manhã. Nosso irmão Cardoso adorava essa palavra, né, amado? A perícope desta manhã. Diz a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras, ou esta pedra, se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, a cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Você veja que a todo momento Satanás está colocando em dúvida a questão da filiação. Se és filho, se és filho, se és filho. Porque agora ele cita a Bíblia, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amados, que esta palavra profunda e tremenda, que só poderia ter sido verbalizada pelo próprio Senhor Jesus aos discípulos, porque ninguém mais estava com Jesus, que esta palavra tremenda fale profundamente a cada um dos vossos corações. Vamos orar a Deus, vamos pedir graça a Deus para entender o texto bíblico nesta manhã. Senhor Deus, amado Pai, Deus vivo e Deus verdadeiro, é com alegria, é com temor e santo tremor, que diante da igreja de Jesus e a Tua palavra aberta, ministro a verdade de Deus. A Tua palavra diz que somos despenseiros dos mistérios que estiveram ocultos, exortando aos irmãos, exortando a comunidade, exortando aos ouvintes, que haja reconciliação, que haja vida viva com Deus. Assim, ó Pai, aqui estamos diante de um texto que revela a batalha contra a tentação, exatamente a batalha que nos tenta romper o relacionamento do filho com o pai, romper a obediência do filho ao pai, romper a santidade e a vida missionária de cada cristão. Esse era o intento de Satanás e não mudou até hoje. Mas a palavra é poderosa para nos dar vitória contra todas estas armas. Abençoa, Pai, teus filhinhos amados nesta manhã com a pregação deste sermão, e este pequeno objeto, vaso de barro, que está pregando a palavra, possa se tornar um instrumento vivo nas tuas mãos, para que o Senhor fale a cada coração. Assim, Deus, nós rogamos em oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja amada, povo santo de Deus, ovelhinhas do Senhor, digam amém, amém e amém.
Obrigado, amados irmãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pastora, presbíteros, louvado. Amém. Igreja querida, santos preciosos de Deus, família amada, internautas que estão acompanhando a mensagem nesta manhã. Nós estamos numa carreira proposta, uma jornada no estudo programático, acadêmico, devocional, teológico, no livro de Lucas, instruindo o povo de Deus para crescer na verdade do Evangelho. Chegamos ao capítulo 4 deste livro tão precioso. Apenas à guisa de conhecimento, você sabe que Lucas escreveu 2 livros, Lucas e Atos, e apesar de serem apenas 2 livros, corresponde ao maior volume de escrito de todo o Novo Testamento. Então Lucas foi um historiador profundo, um homem que andou com Paulo, que ouviu testemunhos de outras pessoas para escrever, possivelmente inclusive de Maria, para poder ter escrito o que ele escreveu, tantas informações. Ou seja, temos aqui conhecimento inspirado, sólido e abençoador para a igreja de Deus, em nome de Jesus. Santos de Deus, vivemos num mundo onde a batalha é constante. Todos os dias existem guerras que nos envolvem. São elas guerras visíveis. Falei isso aqui semana passada, na outra, inclusive recomendei ao irmão Eliardo que fosse mais cedo para casa. Fizemos a live de casa, porque 15 comunidades no Rio de Janeiro estavam em guerra. E isso se dá todos os dias. Um adolescente de 16 anos, estudante do Colégio Militar de Brasília, morreu esfaqueado num assalto, onde provavelmente o bandido vai para uma audiência de custódia, a juíza vai perguntar se ele está com frio, se quer um café, e no dia seguinte vai ser solto. Ou seja, vivemos uma deturpação, vivemos um período, um momento cada vez mais complicado, de batalhas, de lutas constantes. E também existe a batalha que é muito maior do que esta que acabei de dizer, que é a batalha invisível. Amados, batalha pelas almas, são heresias constantes, são às vezes filmes. Você sabe que existem filmes, como por exemplo, o Exorcismo de Emily, e tem agora esse Invocação do Mal. Existem filmes, irmãos, que durante as gravações, coisas demoníacas ocorreram. Pessoas inclusive foram a óbito, não apenas do elenco, mas também dos telespectadores. Ou seja, são forças do mal, propagando forças demoníacas, coisas satânicas. É uma guerra invisível, que todos os dias nós enfrentamos também. Dardos inflamados jogados na mente, dúvidas que vêm ao coração, às vezes sentimentos de intimidação, de medos. Quantas pessoas abrem mão de oportunidades de avançar na família, no relacionamento, numa questão, por medo, por intimidação. São guerras, é o submundo da guerra espiritual, que é o texto que está diante de nós esta manhã. Antes de grandes obras, de grandes propósitos, há sempre, portanto, um período fundamental, que é um período de preparação para essa batalha, um período de preparação. E não raro, há também períodos, antes de grandes obras e propósitos, de grande provação. Ao longo da palavra de Deus, antes de grandes obras, vieram grandes lutas.
povo, antes de entrar na terra prometida, enfrentou um grande deserto. Não é verdade? Nós oramos hoje, em momentos de adversidade, em cima dessas grandes adversidades que grandes homens de Deus viveram, na realização de grandes propósitos. E eu quero lhe dizer uma coisa, amado. Por menor que você pense que Deus pode fazer uma grande obra através da tua vida nesta terra. Então, exige-se um período de preparação. Você imagina, amado, um atleta que se prepara para os jogos, o quanto de autodisciplina que esse homem precisa? Às vezes você repara que o jogador de futebol se aposenta, o que acontece com ele um ano depois? O tempo do espírito aumenta. Por quê? Porque já não está mais naquela disciplina toda. Então você imagina a preparação constante de um atleta, de um estudante que enfrenta exames decisivos, está ali constantemente gastando pestana, estudando. Amado, estudar não é fácil. A pessoa pensa que o cara é cientista, ele ganha dinheiro, é fácil? Trabalhar com a mente, irmãos, às vezes é tão mais às vezes cansativo do que um trabalho braçal. Às vezes no final de uma mensagem, quando eu termino de fazer a mensagem, estou esgotado. É luta de um lado, é pensamento de outro, e vai cavar minas de outro. Ou seja, é uma preparação. Líderes monumentais na história que assumiram grandes responsabilidades. Século XIX, plena guerra civil nos Estados Unidos, Deus levantou um homem chamado Abraham Lincoln para uma grande obra. Um homem que passou um processo de conversão durante aquele estabelecimento de ordem, lei e ordem. E existem tantos outros. Moisés, poderíamos citar o exemplo bíblico. Moisés passou 40 anos no Egito, sendo preparado com conhecimento, depois 40 anos no deserto de Midian, sabendo o que é estar no deserto, no anonimato, mas tendo experiências com Deus, e depois no deserto conduzindo o povo. O apóstolo Paulo, da estrada de Damasco, para se tornar o grande missionário como fez, passou por pelo menos 10 anos de preparação, de 10 a 14 anos. Sua primeira viagem missionária se deu de 46 a 48, da era cristã. Ou seja, aos idos de 33 a 36, ele teve uma experiência com Jesus, e depois passou 10 a 14 anos de molho, para poder passar um período de profundidade. Ali ele foi à Arábia, voltou para Damasco, depois encontrou com Apolo, e passou experiências, e então se tornou aquele grande apóstolo de Cristo. Então eu quero que você não menospreze os períodos de preparação, os períodos de academia, de luta, que você está ali treinando. Do grego é paideó. Amado, aquilo que você é no tempo do deserto e da preparação é o que vai te dar a projeção. Ninguém via Davi quando ele estava lutando com ursos e com leões. Ninguém via Davi quando ele estava no deserto da Judéia, mas todos viram quando ele venceu Golias. Eu vou lhe dizer uma coisa: Deus quer você preparado, porque Ele vai usar a tua vida grandemente nesta terra, amado. Não menospreze a preparação. Então todos nós passamos por testes que moldam o caráter e confirmam a nossa aptidão. Se uma pessoa, você veja isso de forma máxima, o próprio Senhor Jesus no alto da cruz, quando Ele estava sendo crucificado pelos nossos pecados, e as pessoas passavam meneando a cabeça, espraguejando: olha, curou a tantos, agora desce daí, salva-te a ti mesmo.
ali no alto, no auge daquele sofrimento, no auge do teste, no auge da luta, Jesus ou qualquer outro poderia ter feito, o que adiantou? O que adiantou? Agora eu estou aqui crucificado. Mas do alto da cruz ele estava dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. Tem outros, pastor, além de Jesus, que fez uma obra maravilhosa como essa, não de salvação, obviamente, mas semelhante de perdão? Sim, Estevão. O primeiro mártir cristão estava sendo apedrejado, e no auge do seu teste, ele poderia ter feito o quê? Pega uma pedra, vou atacar também, eu não quero mais saber, não quero essa coisa mais de crente, é muito difícil, eu quero reagir na mesma moeda. E ali ele orou, Pai, esses homens não sabem o que fazem. Então, meu amado, o teste às vezes é coisa complicada, é profunda. Esses dias, já tem alguns meses isso, eu vi, acredito que foi nos Estados Unidos, o homem estava pregando, um senhor muito bem afeiçoado, muito educado, estava pregando dentro de um ônibus, baixo, tranquilo, um cara se levantou e deu-lhe um tabefe na cara dele. Não sei se mais alguém viu esse vídeo aqui. Deu um tabefe. Amado, misericórdia. Mas são testes, são coisas que vão na vida, vão demonstrar a tua aptidão. Se você vai abandonar o chamado de Deus, se você vai abrir mão do que Deus tem para a tua vida. Você sabe que muitos abriram mão, outros lutaram. Se você vê, por exemplo, no mundo secular, o chocolate Hershey, já viu aquele chocolatinho gostoso que tem um caramelo? Aquele cara faliu umas 30 vezes. Faliu ele, faliu a esposa, faliu a sogra, até a sogra emprestou dinheiro, faliu um monte de gente. Mas ele não desistiu. E no final ele disse, olha, eu vou colocar um caramelo dentro desse chocolate, esse caramelo vai dar. Amado, e hoje você vê uma potência que é esse chocolate. E assim muitos outros também. Então veja em Hebreus 11, versículo 24, a palavra de Deus. Irmão Eliado, dá o freezer, isso. Diz a palavra do Senhor, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir o quê? Prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu ser maltratado, porquanto considerou o opróbrio do Messias, o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão, louvado seja. Diz que pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, olha aí a aptidão do homem, olha aí a coragem, olha a firmeza, a força da fé. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Diga glória a Deus por isso, amado. Então diz que esse homem perante a maior autoridade do mundo, esse homem perante a maior luta do mundo, ele permaneceu firme. Ele preferiu ser maltratado com os filhos de Deus, o povo de Deus. Amado, às vezes a sensação que se tornou a pregação do Evangelho é que só venha por causa das facilidades, só venha porque a tua vida financeira vai melhorar, só venha porque, você sabe, a coisa vai ficar melhor para você. Você sabe que esse foi o grande drama da igreja. Porque a igreja, quando era perseguida, os irmãos eram cristãos de verdade, a igreja era fervorosa, então o evangelho se espalhou. Mas quando a igreja foi institucionalizada, e então o Estado passou a favorecer as pessoas convertidas, e então entrou uma enxurrada de gente que não era convertida, e a igreja de perseguida passou a perseguir pessoas. Um triste capítulo, por gente não convertida no meio da igreja de Deus, por causa de facilidades, amenidades. Então, amado, a tentação de Jesus no deserto não foi acidental, não foi obra do acaso. A tentação de Jesus
foi um evento divinamente orquestrado. Deus orquestrou esse fato, esse ocorrido, porque aquela tentação estabeleceria o fundamento do ministério público de Jesus e a sua vitória sobre o mal. Jesus, o homem perfeito, estava sendo tentado de verdade, estava sofrendo as mesmas tentações que nós sofremos, mas graças a Deus sem pecado. E o que o diabo achava que iria conseguir fazer era fazer Jesus pecar, fazer Jesus desobedecer o Pai, fazer Jesus a escorregar e então comprometer a sua missão de nos salvar. Graças a Deus que Cristo Jesus venceu, e em Cristo Jesus eu declaro que você é mais do que vencedor, amado. Louvado seja, vamos louvar ao Senhor Jesus. Nós somos nele mais do que vencedores. Então, amados, vamos lembrar o seguinte: no batismo de Jesus no Jordão, a voz do Pai declarou: Filho amado. E diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele, visivelmente, desceu sobre ele e o ungiu. Deus seja louvado nas alturas. Ali o Pai estava fazendo uma obra maravilhosa. Ali estava havendo um testemunho de Deus, um testemunho público. O Pai estava declarando: este é meu Filho amado. O Espírito Santo estava descendo sobre Jesus para ungí-lo. Havia um testemunho público. A primeira coisa que eu posso aprender e receber para a minha vida e você para a tua vida é que há um testemunho público, há uma obra de Deus na tua vida, amado. Você pode não imaginar, você pode não perceber, você pode não saber, mas a tua vida é importante para outras pessoas. O teu testemunho é importante para outras pessoas. Quando um crente cai, amados, normalmente outras pessoas são afetadas. Quando uma pessoa escorrega e cai, um mau testemunho, alguma coisa, normalmente outras pessoas são afetadas. Por isso Jesus disse: aquele que está de pé, a palavra diz, aquele que está de pé, vede que não caia. Então, amado, eu declaro que a tua vida em Cristo Jesus é um testemunho público para abençoar muitas pessoas, amado. Abençoar a tua casa, abençoar a tua esposa, abençoar teu marido, abençoar os teus filhos, com o teu testemunho, amado. Você sabe que, especialmente na questão de criação de filhos, amado, filhos, mais do que palavras, eles querem o quê? Exemplo. Você é um exemplo da tua casa, exemplo da tua descendência. Então eu declaro a unção de Deus sobre a tua vida. Declaro a voz de Deus sobre a tua pessoa, amado. Que constantemente você esteja em comunhão com esta palavra. Então Jesus o batismo já era algo público. Já era uma cerimônia pública, já era algo que as pessoas iam lá verificar. Essa é uma das grandes finalidades do batismo. É ser algo público e evangelístico. A voz de Deus, a unção do Espírito. Mas diz que logo a seguir, Jesus imediatamente foi conduzido para o deserto. Ou seja, não houve uma transição suave entre a glória da aprovação e a aridez da provação. Não houve uma transição suave, você sabe, não, espera aí, amado, foi da glória da aprovação para a aridez da provação do deserto. Às vezes a pessoa está lá, e assim é normalmente na vida, ninguém coloca na agenda: segunda-feira vou bater com o carro, ponto. Alguém fez isso já? Alguém faz? Não, eu ia pedir para fazer uma consultinha com o psiquiatra ali que eu conheço. Ninguém faz isso, amado. Ninguém coloca na sua agenda esse tipo de coisa. Então são lutas que se levantam, às vezes, do nada. Problemas que vêm, não há uma transição suave. Mas diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Não houve intervalo, mas foi o Espírito Santo que levou. Ou seja, da voz do céu para o rugido do leão, guiado pelo Espírito Santo. Aquele que encheu Jesus, aquele que desceu em forma corpórea
como pomba, o Espírito Santo, foi Ele quem conduziu Jesus para o deserto. Então, amada ovelhinha, em todas as coisas, se a tua vida está debaixo da condução do Espírito Santo, você está na mais perfeita vitória. Você não tem motivo para se desesperar. Você não tem motivo para perder a sua estribeira. É uma batalha contra a tentação por causa da nossa carne. Mas se a tua alma, se a tua mente estiver cativa à obediência de Cristo, se a tua identidade filial que estava sendo combatida estiver bem fundamentada sobre a rocha, como disse Jesus, a chuva vai cair, o vento vai soprar, o rio vai se arrojar, mas a casa vai permanecer de pé, porque foi bem construída sobre a rocha. Então, o caminho de Cristo Jesus, amado, plano divino e não desvio. Às vezes a pessoa pensa, pastor, parece que o que eu estou vivendo é um desvio. Pastor, a Bíblia diz que a gente colhe o que plantou, mas eu não lembro de ter plantado tanto problema assim na vida. Parece um desvio. O que Jesus passou e o que nós passamos não é desvio, amado. Foi essa obra que preparou Jesus. Ele se tornou o nosso modelo, nosso refúgio, nosso consolador, compreendendo nossas lutas, para então poder oferecer apoio e compaixão. Essa foi uma tema de debate por séculos, mas será que Jesus poderia realmente ser tentado como sendo Deus? Amado, como sendo Deus, Ele é onisciente, poderoso, mas Ele era 100% homem também. E se Jesus não estivesse sendo realmente tentado, se a tentação não estivesse realmente para Jesus, assim como está para nós, então aquilo foi um teatro. Então foi um teatro. Então não teve efeito nenhum. Então Jesus de fato enfrentou todas as tentações. Veja que no Novo Testamento, quem melhor explica isso é o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Por que você vai manter firme a tua confissão? Por que você vai entrar no deserto e manter firme a tua confissão? Você vai passar a luta mais que o vencedor. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele o que? Tentado. Foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Diga aí, igreja, semelhança, semelhança, nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos cajadada na cabeça. Não, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, amado, levante a mão das tuas mãos nesta manhã. Esta é uma ocasião oportuna para ver socorro de Deus na tua vida e na minha também. Achegue-se ao trono da graça. Você tem um sumo sacerdote. O inimigo tem tentado fazer você trocar a tua confissão. O inimigo, as adversidades, as tentações têm tentado fazer você escorregar na tua confissão. Então diga agora: eu continuo crendo, eu sou mais que vencedor, eu sou um eleito de Deus, eu sou escolhido de Deus, a minha vida está sobre a rocha, ainda que eu seja considerado ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, eu sou mais do que vencedor, porque Deus está no controle da minha vida. Eu sei que eu sou conduzido em triunfo, e se Deus é por nós, está na Bíblia, amado, eu creio. Então, ovelhinha querida, Jesus é empoderado pelo Espírito Santo e firmemente enraizado na palavra de Deus, enfrentou e venceu as táticas do diabo no deserto.
e ali confirmou a sua identidade como Messias e estabeleceu o padrão para a nossa própria vitória na batalha espiritual. Agora pense numa coisa: Jesus foi o novo Adão, verdade? O primeiro Adão pecou e matou, e o segundo Adão obedeceu e deu vida. Agora você veja as comparações, amado. Adão estava num paraíso, tinha tudo à sua disposição, e Jesus estava onde? Num deserto, não havia comida, estava com fome. Adão tinha a companhia de Eva, não estava sozinho. E Jesus, solitário no deserto. Adão tinha todas as condições que o favorecia para obedecer e desobedeceu. E Jesus tinha todas as condições contra ele, tentando a desobediência, mas obedeceu. Um peca no paraíso, outro vence no deserto. Amado, eu declaro a cristandade em nossos corações, o poder de Cristo na nossa vida. Você não precisa das melhores condições, das condições mais favoráveis. Ah, pastor, se eu tivesse nascido numa família rica. Ah, pastor, se eu tivesse nascido mais bonito. Amado, você é lindo, amado. Você é de Deus, você é a imagem e semelhança do Senhor. Você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Se você crê nisso, diga amém por isso. Às vezes as pessoas esperam, não, o dia que eu tiver os músculos do Arnold Schwarzenegger, eu serei uma pessoa feliz. Amado, não espere tanto tempo assim para ser feliz. Seja feliz hoje, amado ovelhinha. Você tem a bênção de Deus na tua vida. Você imagina, você tem Cristo, o vencedor. Então nós somos seguidores de Cristo, diga amém por isso. Nós somos pequenos Cristos nessa terra. Ou seja, de tudo que vamos ainda ouvir, uma coisa que eu posso dizer: não tenhas medo do deserto. Deserto na tradição judaica, que é bíblica, o chamado Antigo Testamento, que talvez a expressão que melhor exprima a ideia desse testamento não é Antigo Testamento, mas talvez o Primeiro Testamento. A ideia é que deserto era lugar de adoração e lugar de revelação. Foi no deserto do Sinai que Deus deu a revelação a Moisés, as tábuas da lei, e mostrou a glória dele. Foi no deserto do Sinai que durante 40 anos não faltou pão, não faltou maná, não faltou provisão. Foi ali no deserto que naquela coluna de fumaça, Deus protegia do sol, na coluna de fogo, Deus protegia do frio e guiava o seu povo. Pois é naquele deserto que o povo tem conhecimento íntimo de um Deus que livra, de um Deus que salva, de um Deus que protege, de um Deus que providencia. Amado, se você estiver passando no tempo da preparação do deserto, tenha uma convicção: Deus vai providenciar os recursos para a tua vida. Deus vai providenciar uma identidade profunda sobre a rocha na tua vida, amado. A tua mente há de ser levada cativa à obediência de Cristo Jesus. Por isso o Hebreus está dizendo: mantemos firme a nossa confissão. Por quê? Porque nós não temos um Deus distante. Nós não temos um Deus panteísta que deu a corda no mundo e abandonou o relógio, como alguém que dá a corda no relógio e abandona o relógio sozinho. Não! Nós temos um Deus que na pessoa de seu Filho se fez homem. Foi visto, foi tocado, foi tentado, sofreu como qualquer um de nós. Mas Ele venceu todas as coisas. Oh, diga glória a Deus por isso. Então, ovelhinha amada, ponto 1, mostra-nos, logo no primeiro versículo, a condução divina para o conflito. Havia um propósito naquela provação. Veja Lucas capítulo 4, versículo 1 do texto, diz assim: Jesus, cheio de quem? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo
Espírito no deserto. Ou seja, quem estava no controle, bem-vindo irmão Jorge Mota, quem estava no controle da vida de Jesus Cristo era o Espírito Santo de Deus. Amado, o Espírito Santo está na tua vida esta manhã. Você ama o Espírito Santo de Deus? Então diga assim, diga comigo, diga: Espírito Santo, transborda na minha vida, enche cada vez mais a minha vida. Espírito Santo, a minha vida está nas tuas mãos, guia-me, Senhor, guia-me. Paulo diz que nós não andamos na carne, nós andamos no Espírito. Quem ama andar no Espírito aí, amada igreja, que o fruto do Espírito esteja na tua vida: amor, paz, longanimidade, perdão, misericórdia, compaixão, que você tenha empatia, que você olhe o pecador e diga: meu irmão, eu vou pregar o Evangelho, você vai ser salvo em nome de Jesus Cristo. Você olhe esse mundo que está distante de Deus e não sinta ódio no teu coração. Sinta aí o perdão de Deus e ore por essas criaturas que precisam conhecer a graça reveladora, a graça transformadora, a graça que tira do poder do diabo. Jesus entrou no deserto, mas Jesus estava nas mãos do Espírito Santo. Nós andamos num mundo desértico de coisas de Deus, um mundo desértico dos frutos do Espírito, porque vemos cada dia mais violência e apostasia, mas é no meio desse mundo desértico que a igreja de Deus está sendo conduzida pelo Espírito Santo para ser uma bênção nesta terra, para vencer as obras de Satanás. E eu declaro vitória na tua vida, meu amado. Vitória sobre as nossas tendências carnais. Todos nós temos tendências carnais pecaminosas. E eu vou lhe dizer, amado, o pecado é o maior crime, aquilo que nos afasta da comunhão de Deus. Todos nós temos tendência, mas o Espírito Santo de Deus e o fruto e a palavra de Deus é maior, é mais poderosa. Então, primeiramente, o que salta aos nossos olhos é a iniciativa divina. Não foi o diabo quem arrastou Jesus para o deserto. Não foi. Às vezes nós, irmãos queridos, fazemos tanta asneira na vida, faz besteira aqui, fala mal ali, faz no que não deve acolá, aí os problemas vêm, aí a pessoa diz o quê? E o diabo está furioso. Não, o diabo não está furioso, você está semeando mal. E muitas das vezes o Espírito Santo permite coisas porque Ele quer preparar você. Ele tem algo grande para a tua vida, amado. Creia, receba esta palavra. Então o Espírito Santo levou Jesus, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Então é importante dizer uma coisa aqui, usando o original. Em primeiro lugar, Deus não tenta ninguém. Na linguagem de Tiago, Deus a ninguém tenta, porque Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Deus não tenta, mas Deus permite e usa a aprovação para os seus bons propósitos. Ou seja, a experiência de Jesus, a exemplo histórico, construindo teologia bíblica, ecoa Israel no deserto. Um tempo de teste, um tempo de formação. Antes de um povo entrar na terra prometida, o povo experimentou o deserto. Um tempo de teste, um tempo de provação. Às vezes nós dizemos: Senhor, eu amo Jesus, mas cadê a nossa experiência cristã? Você teria coragem de subir o morro para pregar a palavra? Às vezes tem gente que não tem. Não, que isso? Não vou subir o morro, não tenho medo. Mas espera aí, gente. Deus tem muita alma lá para salvar. Você já entrou num presídio para falar de Jesus? Para pessoas que você sabe que já fez o mal à sociedade? Pois é. Você sabe o que isso nos mostra? Nos mostra que quando nós temos essa condição de entrar, por exemplo, num presídio e levar a palavra, é porque nós já entendemos que nós somos pecadores. É que nós estávamos um dia na lama do pecado.
É que nós um dia tivemos a graça de Deus, que colocou a sua mão sobre nossa vida, porque se Deus não tivesse colocado a graça dele sobre nossa vida, estaríamos no mundo também. Então Deus não tenta, mas Ele permite isso para nos preparar. A palavra do original grego é peiratso. Peiratso significa duas coisas. Primeira questão é testar. Ou seja, quando peiratso é testar, é no sentido positivo da palavra. É a intenção de Deus. Deus testou, Deus provou Abraão. Abraão, suba ao monte e me ofereça teu filho. E Abraão pegou aquele cutelo, peiratso, mas lá já é hebraico, é outra palavra, mas Deus estava testando, ele estava debaixo de um teste. E quando ele ia descer o cutelo, veio a voz do anjo: olha, peraí, Abraão, você é um homem infiel. E Abraão, Deus já sabia, amado. Você acha que Deus não sabe? Deus já sabe até a palavra que vai sair da tua boca. Quem precisava desse teste era o próprio Abraão. Era ele que estava crescendo na sua maturidade com Deus. Certamente Abraão saiu dali muito melhor e maior do que antes, pois ele saiu dali preparado para ser pai de muitas nações. Então, peiratso, Deus testa. Mas há um outro significado da palavra, que é tentar, ou tentação. Essa questão de tentar é o sentido do mal, o sentido pejorativo, é a intenção do diabo. O diabo veio com a sua intenção de tentar, mas você sabe de uma coisa, nessa ambivalência, sabe de uma coisa, o diabo está debaixo da autoridade de Deus. O diabo não faz nada, Deus está no controle de tudo, amado. O diabo é como diz um teólogo, é como um cachorro na coleira de Deus. Ele foi até onde Deus permitiu. E graças a Deus, Jesus Cristo venceu toda a tentação. Então, essa tentação de Jesus validou a aprovação do Pai. Jesus era o homem perfeito que identificou-se com a nossa humanidade, vivendo as nossas fraquezas sem pecar, tornando-se nosso sumo sacerdote. Hebreus 2, 14 e 18, diz a palavra do Senhor: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Você veja, amado, a obra que Cristo fez culminou nessa destruição das obras do diabo. E então livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas ele socorre a descendência de Abraão. Diga um aleluia aí do seu lugar, amado. Você é descendência de Abraão, porque você tem a fé no coração que Abraão também teve. Versículo 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornar semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E também para quê? Finalidade: fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. Amado, você passa muitas tentações nessa terra, certamente, como eu e todos nós passamos, como Jesus passou. Mas você tem um Deus, você tem Cristo, que é o sumo sacerdote. Você tem alguém a quem pedir socorro nesta manhã, amado. Então diga: Senhor Jesus, a minha vida está diante de Ti nesta hora, Pai. Eu recorro aos recursos espirituais. Eu recorro, Senhor, às dádivas de Deus. Eu recorro aos dons em Cristo Jesus. Eu recorro, Senhor, à unção do Espírito Santo sobre a minha vida. A unção que despedaça o jugo, despedaça o peso. A Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então diga: eu creio nesta palavra.
Eu recebo esta palavra. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, Deus tem provisão para a tua vida. Deus tem socorro para a tua vida. Então a aprovação de Jesus não era para fazê-lo cair, era para fortalecê-lo e para revelar a sua santidade. Então, em segundo lugar, as táticas do inimigo e as respostas que o Messias deu. O Senhor Jesus estabeleceu um padrão, estabeleceu um caminho. No deserto, o diabo investiu as suas artimanhas. As mesmas artimanhas que investiu no Éden, com Eva, com Adão, estava investindo com Jesus. E as tentações do diabo não eram meras sugestões, mas eram ataques diretos à identidade e ao propósito de Jesus como Filho de Deus. Então veja que a primeira tentação foi da satisfação pessoal e do uso indevido do poder divino. Versículos 2 e 3 diz a palavra do Senhor: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, o que é que diz a palavra? Nada comeu. Naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, olha, aproveitou a deixa da fome, disse-lhe o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Então o diabo atacou a necessidade mais básica de Jesus, a fome. E ele insinua se Jesus é filho de Deus, se és filho de Deus. Ou seja, ali alguns teólogos fazem uma comparação com a 1 João 2,16. Então ali seria o apetite da carne, a busca por uma satisfação imediata. Satanás desejava que Jesus desobedecesse à vontade do Pai. A necessidade de Jesus era legítima, mas a forma de usar o poder dele, poderoso, que eu e você não podemos chegar aqui para um pão, para uma pedra, olha pedra, eu estou com uma fome aqui, um pãozinho francês agora com manteiga seria maravilhoso. Você pode fazer isso? Não dá para fazer, não é verdade? Jesus como Deus poderia, mas Jesus estava no deserto para ser tentado como homem e mostrar a sua perfeita humanidade e se tornar semelhante a nós. Então o que o diabo queria é que Jesus usasse indevidamente o poder dele. O que ele faz com muitos de nós. Às vezes a pessoa num cargo alto na sociedade, num cargo alto da política, tem uma caneta poderosa, tem um nome com um sobrenome e usa indevidamente o poder que lhe foi investido. A autoridade que lhe foi dada, pois todos que o fazem darão contas a Deus. Por isso que ele julga a causa do órfão e da viúva. Por quê? Porque são pessoas indefesas. São pessoas indefesas. Quem é que defende o órfão e a viúva? O verdadeiro advogado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós estejamos na posição de Deus e de obediência, e não daqueles que usam indevidamente o poder. Então Satanás desejava que Jesus fizesse esse benefício próprio indevidamente. Qual foi a resposta de Jesus? Um marco da dependência e da fé. Olha lá, versículo 4, Jesus está citando Deuteronômio 8,3, Lucas 4,4, ele diz: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o que a igreja? Não só de pão viverá o homem. Diga glória a Deus por isso. E Mateus completa, que a nossa amada falou, Mateus completa, mas de toda palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Amado, esta palavra desta manhã está sendo pregada, é da boca de Deus para a tua vida. Ela vem para sustentar a tua alma, fortalecer o teu coração. Então a vida não é sustentada apenas pelo pão físico, a vida é sustentada pela palavra de Deus. Jesus priorizou obedecer e confiar no Pai sobre a satisfação da sua própria necessidade imediata. Às vezes as pessoas transigem com valores, transigem com princípios cristãos, em busca de satisfazer uma necessidade temporal, que nós vimos no ofertório. Hevel, é uma névoa, é passageiro. Amado, vontade dá e passa.
vontade depois vai embora. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Diga amém por isso em nome de Jesus. Depois da tentação, é a tentação do poder e da glória humana. Quando ele mostra os reinos do mundo, Lucas 4, 5 a 7, e elevando, mostrou num monte todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, amado, o diabo está oferecendo um atalho para a glória. Se você comparar isso com 1 João 2,16, seria a cobiça dos olhos. Ele está oferecendo um atalho para a glória. Jesus, você para ter a glória, você ter o poder sobre os reinos como Messias, como herdeiro do mundo que és, como diz Hebreus, e poder governar o mundo, estabelecer o teu reino no mundo, e poder ser o grande governador disso tudo. Jesus, você precisa passar pela cruz, não é? Em outras palavras, precisa. Pois é, se você der uma dobradinha de joelho aqui, eu te dou e você não precisa passar pela cruz. Se você transigir os valores e a vontade do Pai, eu vou te livrar do sofrimento. Que pai é esse que quer ver o filho sofrer? Que pai é esse que tem um Gólgota para o filho? Eu sou melhor que ele, você não vai sofrer, eu vou te dar a glória do mundo. Só que você vai perder a tua alma, só que você vai perder tudo que você poderia perder na vida. Meu amado, mais vale fazer como Moisés, preferir ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os poderes transitórios do pecado, os prazeres transitórios. Esteja com Cristo, mesmo que seja na chibata, porque certamente Cristo Jesus vai honrar a tua vida. A tua casa vai estar sobre a rocha, meu amado, e ainda mais no último dia haverá a coroa da justiça preparada para você, e a todos aqueles que amam a Jesus ouvirão da boca do Pai dizer: vinde benditos do meu Pai e tomai posse do reino que vos está preparado. Satanás não vai poder dizer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Satanás estava oferecendo um reino sem calvário, uma glória sem sacrifício. Amado, na prática, vida prática da nossa vida, você sabe tão bem quanto eu, o que? Tudo que vem fácil, vai fácil. Se você não aprender o valor das coisas, não labutar, não aprender a trabalhar para ganhar o teu pão, você não vai dar valor. Satanás estava oferecendo um atalho. Satanás estava oferecendo uma glória sem calvário. Mas Jesus repudiou absolutamente a idolatria. Versículo 8, Lucas 4, Jesus está citando Deuteronômio 6,13. Jesus está citando a Torá, a lei de Deus, a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Lucas 4, 8. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Eu amo essa expressão, é a espada do Espírito, amado. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Se você for ler Deuteronômio capítulo 6, no original lá está traduzido como: ao teu Deus servirás. Você sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que você serve aquele a quem você adora. Ninguém pode servir a dois senhores, amado. Se você põe no centro do teu coração alguma coisa mundana, sejam elas riquezas ou a glória do mundo, é a eles que vocês vão servir. Já não és servo de Cristo, mas se você tem Deus como Senhor da tua vida e somente a Ele adora, então boa notícia, você é servo de Deus. Você é ovelha de Jesus, você é abençoado. Diga glória a Deus, igreja amada. A lealdade de Jesus pertence exclusivamente a Deus, assim como a nossa deve pertencer a Ele. Não há atalhos para os planos divinos. Siga o plano, amado. E qual é o plano? O plano é Jesus. Diga para o teu irmão: meu irmão, o plano é Jesus. O plano é Jesus. Siga o plano. O plano é Jesus. Jesus é o plano melhor.
Como diz aquele corinho, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Ele é o plano melhor. Terceiro, a tentação da presunção religiosa, saltar do pináculo do templo. Vamos lá adiantando, Lucas capítulo 4, versículos 9 a 11. Diz a palavra: então levou a Jerusalém, que Mateus escreve como cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guarde. Você veja que ter a Bíblia debaixo do braço não quer dizer muita coisa, não. Ele está citando a Bíblia aqui, amado. Aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então a última tentação é mais sutil. Por que ele é mais sutil, pastor? Porque ele está usando a Bíblia. Ele está invertendo a Bíblia. Às vezes nos dá a sensação de que qualquer palavra pregada é legal, é de Deus. Amado, não. João disse: julgai os espíritos que saem pelos mundos, julgai os falsos profetas. Você precisa aprender a conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Não é porque subimos aqui o altar e pregamos que é isso aí, está tudo certo. Você tem o compromisso de conferir a palavra de Deus. Porque no último dia você não poderá dizer: ah, não, mas o pastor falou lá que a salvação também era um pedaço de tijolo, e eu agarrei no pedaço de tijolo. É, mas você tinha que ler a Bíblia. Você tinha que se agarrar à palavra de Deus. Então é uma tentação sutil, e é uma inversão perversa, que está usando a palavra de Deus. Leva Jesus ao pináculo do templo, e o desafio usando o Salmo 91. Se você comparar novamente com 1 João 2,16, será comparado, segundo os teólogos, à soberba da vida. Por quê? Porque é a tentação de testar a Deus, exigindo de Deus uma demonstração espetacular do poder dele. Você sabe o que isso quer dizer? Estaria colocando Deus em dúvida. Estaria duvidando do cuidado de Deus. Amado, não duvide do cuidado de Deus. Deus está cuidando da tua vida hoje. Você não precisa se jogar de um lugar para ver que Deus cuida. Deus cuida. E Ele está cuidando da tua vida hoje. E o diabo citou uma promessa indevidamente, porque se você for no Salmo 91, ele diz que aos seus anjos ordenará para que te guardem em todos os teus caminhos. Não são os nossos caminhos. O Salmo está dizendo todo momento sobre o que habita no esconderijo do Altíssimo, o que descansa à sombra do Onipotente. Esses são os caminhos de Deus. Se você estiver andando nos caminhos de Deus, os anjos vão te guardar. Receba esta palavra na tua vida, ovelha amada. Qual foi a resposta de Jesus? Lucas 4,12. Diz a palavra do Senhor: respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, amado, confiar em Deus não significa colocar-se em perigo desnecessário, nem exigir prova da fidelidade. A verdadeira fé não tenta a Deus, confia. Olha o que Provérbios de Salomão 27:12 diz a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 27, versículo 12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e o que faz? Sofrem a pena. Então, mas a pessoa diz: não, eu sou crente, está tendo tiroteio, mas não importa, eu vou entrar no meio do tiroteio mesmo, e tudo mais, eu tenho uma proteção invisível. Está tentando o Senhor teu Deus. Está tentando. Não tente o Senhor teu Deus, amado. Seja sábio. Então, amado, por fim, nesses 3 minutos, as armas da vitória e o exemplo de Jesus. Porque Jesus usou armas espirituais, e essas armas estão à nossa disposição. A título de conhecimento teológico e bíblico, segundo os Coríntios 4:3, vamos fazer a leitura. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, segundo os Coríntios 4:3 a 5, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, para que lhes não resplandeça o evangelho da glória da cruz de Cristo. Não é esta passagem. Cometemos um erro.
Mas foi eu que errei, Eliado, não foi você. Vamos ver se eu vou achar a passagem agora de cabeça. 2 Coríntios, vamos ver se é capítulo 10. Olha lá, capítulo 10, amado. Eu coloquei 4 aí, não foi você não, foi eu mesmo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para que, igreja? Destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Louvado seja esta passagem. Então, meu amado, você tem armas poderosas em Deus na tua vida. Você é um destruidor de armas do inimigo, amado. Destruidor das ferramentas do maligno. O maligno vai ficar nervoso com você, ele vai querer fazer você pecar, mas você vai usar as armas de Deus e você é mais do que vencedor. Então, para citar e nós terminarmos devido ao adiantado da hora, as armas que Jesus usou, a primeira foi a plenitude do Espírito Santo. Você lembra que o Espírito Santo desceu e ungiu Jesus? Amado, você e eu precisamos do Espírito Santo. Não saia de casa sem orar. Não saia de casa sem dizer: Senhor Jesus, toma o controle da minha vida. Senhor Jesus, que o dia de hoje seja um dia abençoado. Senhor Jesus, vai à minha frente, liberando os caminhos, os tortuosos sejam retificados, os buracados sejam aplanados. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Jesus tinha consciência da sua identidade. Satanás a todo momento ali, se és, colocando isso em prova, ele tenta batalhar contra a nossa identidade. Acontece que Jesus, em Lucas 3, 21 e 22, já tinha ouvido a voz do Pai. Vai direto para o 22, irmão Eliado, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amado, se você ouvir a voz de Deus, não haverá voz do diabo que te faça desviar. Se você ouvir a voz de Deus, não haverá voz do diabo que te faça desviar, amado. Jesus já tinha ouvido a voz de Deus. E se você ouve essa voz nesta manhã, ela é força para a tua vida. E Jesus usou a palavra de Deus a todo momento. Está escrito, está escrito, está escrito. Veja que 2 Timóteo 3, 14 a 17 diz a palavra: Tu, porém, permanece no que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga aleluias aí, amado. Levante uma das tuas mãos para os céus. Eu declaro que a tua vida em Cristo Jesus é uma boa obra nesta terra. Eu declaro que em Cristo Jesus Deus tem missões para a tua vida, e missões em particular para cada um de nós. Missões dentro da tua casa, dentro do local de trabalho que Ele te colocou. Deus tem missões particulares para cada um de nós. Que a palavra de Deus faça diferença na tua vida, que a palavra de Deus encha o teu coração, que o Espírito Santo encha e transborde a tua vida, que as armas espirituais sejam poderosas em Deus, que você destrua fortalezas, anule sofisma, que toda altivez do inimigo que tem tentado roubar a tua consciência da tua identidade como filho de Deus, que toda arma do inimigo que tem tentado roubar a tua lealdade que só pertence a Deus, seja destruída nesta manhã. Isto não é caminho do Senhor. Caminho do Senhor é que você permaneça leal, fiel, firme, enraizado na palavra, na rocha, pelo poder do Espírito Santo, como o obreiro aprovado de que não tem de que se envergonhar. E eu termino dizendo assim: pastor, recebi essa palavra para a minha vida, Deus seja louvado, e agora não vou ter mais problema?
Vai. Vai. É exatamente para o problema. Versículo 13, diz a palavra do Senhor, Lucas 4,13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O diabo tentou de novo Jesus e tentou de novo. Mas sabe de uma coisa? Jesus venceu e venceu de novo. E sabe de uma coisa? Você vai vencer e vai vencer de novo. Permaneça na palavra, permaneça firme. Por quê? Se Jesus é o nosso sumo sacerdote, se Deus é por nós, mantenha firme a confissão da esperança. Está escrito. Assim seja, assim diz o Senhor.